Fala galera, bem-vindos a mais um programa do Anquilo Podcast, o podcast que fala sobre como você deseja aprender os ensinamentos do esporte e aplicar isso na sua vida, na criação dos seus filhos. Eu estou aqui hoje com a Dani, sempre com a Dani, né, minha parceira, e hoje com o Bruno, uma ilustre presença aqui. Muito obrigado pela presença. Estamos aqui hoje para esse episódio com o nosso querido convidado, Dr. Bruno Lamolla. Isso. Certo? Ela fala certo, eu sou italiano. Psiquiatra, psicoterapeuta, professor de pós-graduação em psicologia, mais de 20 anos de experiência e mais de 30 mil pacientes tratados em 30 mil atendimentos. 30 mil atendimentos. Exatamente, foi mais aí, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu fico agradecido aí pelo convite, com certeza. Bom, o nosso programa hoje, nosso episódio hoje, vem tratar de vícios, de personalidade, amadurecimento e como o esporte pode desempenhar um papel, como o esporte pode ser uma ferramenta para desenvolver isso. E como sempre, eu começo com uma frase. E hoje, na verdade, eu vou começar com duas frases. A primeira delas é: todo vício limita a sua liberdade. E a segunda frase é uma frase, inclusive, que eu peguei do Dr. Bruno. A cada dia vejo uma sociedade mais adoecida, ansiosa, repleta de vícios, distante da natureza e de sua própria identidade. Então, o que eu enxergo a partir desse nosso assunto, né, é que na maior parte do tempo, eu enxergo que a maioria das pessoas ela não sabe o que a sua mente está fazendo. E para tratar um pouco disso, para desenvolver um pouco esse assunto, eu queria saber sobre a questão da formação da personalidade, sobre o esporte como um caminho para esse amadurecimento. O que você pode introduzir agora aqui pra gente com esse assunto? Legal, muito bom. Bom, eu sempre fui esportista, né? Então a vida inteira inserido no esporte, acho que também nem tinha outra possibilidade. Tanta energia que quase podia dizer que hoje eu seria um hiperativo, né? Era agitado demais. Então o esporte era talvez a única válvula de escape que tinha ali para tanta energia, né? E criança, obviamente, com certeza. Uma criança saudável, acho que é isso. É isso. Quando você vê uma criança muito parada, né, muita tela, é melhor desconfiar, tem uma coisa errada. Até existe. Mas no geral, uma criança é um período de muita energia. Qualquer filhote de qualquer bicho vai ser assim, né? Pois bem, então eu vejo o esporte, basicamente, como uma simulação, um simulacro simbólico para a vida. Então, quando você pensa, por exemplo, num cara que está subindo uma montanha, né, um alpinismo, é muito fácil você ver. O cara olha, ele faz uma decisão, ele faz uma caminhada, ele leva equipamento, ele se prepara, ele tem uma estratégia, ele precisa de força, ele precisa de técnica, ele precisa de parceiros. E ele começa a subir a montanha, ela vai ficando mais difícil, tem as intempéries do tempo, imagina a quantidade de coisa que ele precisa. Exatamente. E aí ele vai chegando num lugar, que é um lugar mais nobre, mais raro, com uma certa visão mais ampla do mundo. Então, olha, o alpinismo, por exemplo, você pode ver isso. Mas não é diferente, por exemplo, de você trabalhar numa equipe no futebol, por exemplo. Você pensar assim, puxa vida, no futebol aquilo ali é uma tipificação de uma batalha. Sim. Que você precisa de estratégia, você precisa de união, você precisa estar com a equipe, você precisa estar com um técnico, um bom campo, um bom preparo físico. Você não entra numa guerra, sob hipótese alguma, sem saber nada sobre o seu inimigo, sobre o seu campo, sobre você mesmo. Qual é a tua munição, qual é a tua batalha, como é que vai estar o tempo, como é que é o clima. A gente olha e fala, puxa vida, é evidente. Mas se você pensar nas batalhas anteriores, né, Napoleão, Hitler já se perderam por causa do clima, não foi isso? Exatamente. Então a gente sabe que você tem que saber quem é quem. Então, quando a gente pensa principalmente na Grécia e na Roma Antiga, os esportes eram simulações para combates, principalmente, né? Em que foi iniciado lá os Jogos Olímpicos para você ver quem era o mais. Por isso eu acho até que a Olimpíada, até dando uma opinião pessoal, a Olimpíada, ela deveria ser, a meu ver, um esporte para dizer assim, olha, sim ou não, quem é o melhor, quem é o mais rápido, exatamente, quem é o melhor lutador, quem é que joga mais longe, o disco, não sei o quê. Então, quando você bota arte, já fica uma coisa meio complicada, né? Sei lá, agora entrou o breakdance, ficou um negócio esquisito. Ficou um negócio esquisito, não foi? O surf mesmo, eu acho, olha, é muito artístico para você poder metrificar, mensurar o resultado, o sucesso, né?
Mas então, o esporte, ele vem para o desenvolvimento, vamos pensar assim, um tipo de moral, né? O tipo de moral do esporte. Ele vem para um treinamento para uma situação real. Exatamente. Então, logo, ele pode ser um grande preparatório para a vida. Ele é um preparatório para a vida. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por essa necessidade de estratégia, de aliados, né? Você buscar aliados como se estivesse numa jornada de um herói. Você vai estar suscetível às falhas, isso é regra, sempre vai ter falha, não tem como, você vai ter que falhar para você ser um bom esportista. Você vai ter que lidar com a derrota e com as vitórias. Você vai se desenvolvendo bem como você se desenvolve na personalidade na vida, até que você chegue, teoricamente, né, num lugar em que o corpo e a sua psique conseguem fazer as mesmas coisas que você tinha dificuldade, agora com mais facilidade, né? E assim é a vida. A gente vai aprendendo até que estava falando de personalidade, de tantas vezes que você falhou e que você quer ser melhor, em algum momento da sua jornada, você passa a ser aquela pessoa. Isso é muito bonito para pensar. Tem até uma história, posso contar a história? Por favor. É uma história, eu acho muito legal essa história. Era o seguinte, você tinha um professor e 2 alunos. E aí o professor vira para esses 2 alunos, 2 discípulos, e fala: olha, vocês vão subir na montanha e aí vocês vão chegar lá e vão ter aula com um grande mestre. Vai lá e aprenda tudo que vocês puderem com esse grande mestre. Beleza? Beleza. Então vamos embora. Os alunos foram felizes e tal. Aí chegaram no pezinho da montanha e aí tinha uma senhorinha ali subindo com vários animais. E um dos animais era um porco muito velho, gordo velho. E o porco não conseguia subir de jeito nenhum, tava travado ali, aquela coisa. E aí chegou um senhorzinho, um velhinho, né? Olhou aquilo, botou o porco em cima das costas e começou a subir. E os 2 discípulos ficaram assim: caramba, cara, que impressionante, um velhinho teve essa atitude, muito legal, caramba, impressionante. E aí eles tocaram para subir o morro, tal, subiram, aquela jornada longa, né, tal, e chegaram lá e evidentemente que o velhinho era o grande mestre. É óbvio. Aí eles chegaram lá, não, beleza, nós somos os discípulos lá do professor, lá de baixo, a gente vê aqui tem algumas lições e tal, o papo foi, o papo veio. Uma semana lá aprendendo um monte de coisa e eles, né, pensando naquela cena ali, até que eles chegaram, tomaram coragem no último dia. Olha, foi ótimo aqui, obrigado pelos aprendizados, grande mestre e tal. Olha, isso aqui mudou a nossa vida. Mas a gente tem uma perguntinha. Olha, quando a gente chegou aqui, a gente viu o senhor carregando um porco imenso nas costas, coisa pesada, sujo. Por que o senhor fez isso? Aí o mestre olhou e falou: porco? Porco? Eu não lembro de porco nenhum. E eles não entenderam nada. Como assim? Como assim? Aí eles desceram, né, atônitos ali, completamente atônicos. Aí eles chegaram lá pro professor deles e contaram tudo. A gente aprendeu isso foi ótimo, foi maravilhoso. Mas teve essa história do porco que a gente não entendeu. Como é que esse cara, grande sábio, esqueceu que carregou um porco nas costas, meu Deus? Aí nisso, o professor pensa, coça assim a barba, né, e tal. Ele fala: olha, eu acho que esse cara fez isso por dever. Foi dever dele ter carregado, fazer a bondade. Aí ele pensa de novo, não. Dever teria sido eu. Eu levaria aquele porco por dever. Ele já é um professor. Esse cara já levou tantos porcos nas costas que ele se tornou essa pessoa. Ele nem sabe mais, ele não tem nem outra opção. Isso é o que ele faz. É o cara bom. Um cara bom. Quando você, depois de muito tempo fazendo esforços e fazendo a coisa acontecer, né, sendo um cara bom, depois você faz, é natural pra você. Sim. Isso também a gente pode aplicar isso no esporte, não é a mesma coisa? Tantas vezes você faz aquilo, as coisas vão ficando naturais na sua vida. A personalidade junto com o esporte é sensacional, esse cruzamento. É aquela coisa, né, que às vezes você... É tão automático você trancar a porta de casa, você guardar a chave, que daí você fala: onde eu pus a chave? Mas eu já pus no lugar, mas não sei se eu pus lá. Automático. Você fica com aquela dúvida porque ficou automático. Exato. E acho Exatamente. que a questão do esporte... O gesto esportivo e tudo mais vai levar a isso também, né? Como é que você faz isso? Eu lembro uma coisa, né? Você falando, eu fiquei lembrando quando eu nadava. E é mais ou menos isso. Depois de mais um tempo assim, eu fui começar a dar aulinhas de natação e estava ensinando a virada, né? E aí eu pegava o passo a passo que estava no livro lá na virada e falava: tem que fazer assim, estica o braço, babá. Pensei e falei: mas eu faço isso? Não sei se eu faço isso. Aí eu comecei a olhar, vi um vídeo
E eu fazia exatamente aquilo. Eu fazia exatamente aquilo, só que para mim era bapum, não é menos de milésimos. Eu bati e já estava saindo, eu nem percebia exatamente isso. Mas é exatamente essa história. Você faz tanto aquilo que ele incorpora a você. Você não é nenhum reflexo, você vai e já executou. Você vai aperfeiçoando, né? Claro que com a virtude é muito mais difícil, você tem que ir contra a sua natureza. O esporte não, você está falando de mecanismos físicos, então vai se tornando piramidal, bem como você dirige um carro, né? Fica automático, daqui a pouco você consegue dirigir um carro, escutar música, falar com outro cara, não sei o quê. Isso normalmente para nós que já estamos acostumados a praticar esporte, né? Para aquelas pessoas que estão iniciando, começando, eu acho que elas passam meio por uma fase disso porque elas estão muito distantes. Para elas não é o natural aquilo. Sim. Não é natural essa movimentação, não é natural esse contato. Então fica aquela coisa meio estranha que a gente sente quando vai fazer, por exemplo, nessa história, que eles estranharam que ele estava carregando um porco. Exatamente, né? Muito legal isso. Outro ponto que eu acho interessante a gente trazer, né, que hoje, isso é uma opinião minha, uma coisa que eu enxergo também no dia a dia, eu vejo que mais do que nunca as pessoas elas não querem ter responsabilidades. E tem muito baixa tolerância à questão do sofrimento. Tanto as pessoas adultas quanto os pais em relação aos filhos. Não querem que o filho sofra, não querem que o filho passe por coisas difíceis. Então, tenta cada vez mais facilitar. Eu acho que o esporte também entra nisso. E acho que é uma parte importante para falar nesse ponto da personalidade, né? Se você deixar a pessoa sem sofrer, ou a criança sem sofrer, ou com menos responsabilidade, vai retardando um pouco essa questão do crescimento, da evolução. Claro. Realmente, quando a gente pensa em vício e virtude, né? Vício sendo um vício, um defeito. Eu sempre falo, olha, vício em latim é defeito. Né? Então, qualquer defeito que você tenha. E o oposto é virtude. E aí, quando Aristóteles explica isso, ele fala assim, olha, o que está muito ligado assim, à virtude é quando você tem uma dor e depois um prazer. Então, você se sacrifica e depois você fala, pô, que bom que eu me sacrifiquei. Consegui construir um bom corpo, conseguir estar, sei lá, longe de uma droga, de um álcool, de um mau hábito, enfim. Mas no início é doloroso para depois você falar que bom que eu construí, que bom que eu fiz. O vício é o contrário. Né? O vício te dá um grande prazer. Momentâneo. Depois vem a culpa, né? Depois vem o problema, depois você paga o preço. É exatamente ao contrário, ele se opõe. Então quando você fala, né, responsabilidade, o que antes era muito declarado nas civilizações antigas, nos períodos áureos assim, da humanidade, era que quanto mais responsabilidade você tivesse, melhor e maior é o seu valor. Então todo mundo queria ter responsabilidade. Sim, chamava essa... Exato. Então era normal, era comum pessoas falar, não, eu quero ser um empresário, eu quero ter subordinados, eu quero adotar filhos, eu quero ter vários filhos, eu quero cuidar do máximo de gente, eu quero ter uma cidade, eu quero ser o senhor feudal e tal. Senhor feudal. Exato. Você quer responsabilidade, porque você sabe que isso aumenta teu valor. Hoje é exatamente o contrário. Foi uma cultura que foi declarada nas últimas décadas, que é a cultura do egoísmo. É uma cultura que, olha, não, é cada um por si. Tá? Então, olha, o ego e cada um por si. Então, abandone as suas responsabilidades, trate de ganhar o seu dinheirinho, junta ao máximo e vai viver a sua vida de acordo com o hedonismo, né? O culto ao prazer. Cuide só de você. Pronto. Então, é uma civilização que vai te jogar dentro do vício. O vício é exatamente isso. Culto ao prazer para depois se sentir mal. Só que aí, quando a conta chega pode ser tarde demais, né? Agora não tem mais volta. E agora? Vai fazer o quê? Mas sempre chega, será? Porque às vezes eu vejo... Não sei se chega pra todo mundo essa culpa depois. Porque eu vejo muito hoje essa coisa da esbórnia, vamos dizer por aí. Sim. Ou do... não vamos ter responsabilidades. Muita gente não querendo ter famílias. Perfeitamente. Muitos... Tudo dá trabalho. Tudo dá muito trabalho. É difícil. Ter filho dá trabalho. Não sei o quê. Criar filho dá trabalho. Ter uma casa dá trabalho. Então eu vejo muito... E parece que a culpa não vem. Não, olha, dá trabalho. Isso é fato. Tudo. É difícil. Porque é o que você falou, é o sofrimento... Exato. Que vai trazer o resultado lá na frente. É uma lei desse mundo, uma lei universal que é o seguinte, olha, construir dá trabalho. Tudo que tem de bom nesse mundo, de ponto de vista espiritual, quando eu digo espiritual não é, sei lá, uma nuvem acontecendo. Tudo que a gente não tá vendo, a moral, os valores, a virtude, até a própria psique no final das contas, né? Mas tudo dá trabalho.
realmente tem um custo, tem um sacrifício, tem um sangue aí que você vai deixar na mesa, não vai ter jeito. Porém, é o que faz valer realmente a pena, exatamente, é o que faz esforço. Agora, essas pessoas que a gente acha que não estão se sentindo mal, que não estão se sentindo culpadas, elas, de fato, elas sofrem. Só que é um sofrimento diferente. Elas experimentam um vazio existencial. Elas vão experimentar um tipo de solidão, um tipo de falta de sentido na vida. Elas têm um outro sofrimento. É natural que isso aconteça. Você vai ver, eu vejo muito isso. Eu tenho muitos pacientes que foram empresários, são empresários e chegaram no topo aí de cadeia, né? São muito abastados e tudo mais. Para eles olharem e falarem assim, tá, eu cheguei no topo. E agora? E não tem mais nada. E eu sinto que não era isso. E tô me sentindo vazio. E agora? O que eu faço da minha vida? Então, é um tipo de sofrimento, né? O vazio. É um tipo, exato. Outras pessoas falaram, olha, eu já fiz de tudo, todos os prazeres nessa vida aqui. E realmente não me completou. Não me preencheu. Ainda parece que falta. O que acontece? As pessoas, elas confundem o preenchimento com distração. É diferente, totalmente. É totalmente diferente. Então, quando a pessoa fala, não, eu tenho que buscar isso, eu vou fazer aquilo, você está buscando distrações. Isso não te preenche. Na maioria das vezes, distração é só para distrair a atenção para você. É quase que um anestésico. Você, tô sentindo uma dor e eu vou me distrair, eu vou encher a cara, eu vou sair toda hora, que é para não pensar. Muda o foco. Exatamente, eu não vou me confrontar nesse vazio. Certo? Então, quando você olha para o abismo olha de volta. É um pouco assustador. E é importante, né? É uma crise. Então, se a pessoa não estiver disposta a passar por essa crise, provavelmente ela vai ficar estagnada em um tipo de sofrimento. E aí algumas pessoas vão verbalizar, outras não. Outras vão buscar cada vez mais anestésicos, vão postergar aquilo por algumas décadas. Vai jogando para debaixo do tapete. Vira uma neurose e é isso. E vambora. Né? Uma hora história de algum jeito. Então, de alguma forma, até a pessoa chegar muitas vezes no leito de morte, né? Ela olha e fala, o que eu deixei pra trás? Cheio de arrependimento, não devia ter feito e não sei o quê. A questão do legado, né? Exato. A questão do legado, o que eu deixei... Exato, então... então, sociedade. Exatamente. Então, dentro dos grandes manuais de vida que a gente fala, onde está o manual? Então, a gente vai para a Bíblia, né? Então, é o que tem aí de mais nobre, elevado, mais se traduz pela maior verdade. Bom, Bíblia, beleza. A Bíblia manda você amar. Para você amar, você não pode ter medo, né? Então, você vai precisar se arriscar, tá sempre... É absolutamente em risco, porque amor, qualquer coisa na Terra, as coisas mudam, né? Morre, some, adoece, escangalha, é isso, essa é a natureza da matéria. Então, ainda assim é o que a gente tem que fazer. Se você não puder fazer isso, você não vai fazer mais nada. Vai chegar do leito de morte ou qualquer outro momento e vai se arrepender. É terrível isso. Você fala, mas era isso a vida? Porque daí você não tem o que fazer, né? Quando chega ali, você não tem mais o que fazer, tá no leito de morte. Já tá no final. E às vezes as pessoas, elas não querem passar por sofrimentos, né? Assim, às vezes você tá numa situação ruim, de perda, às vezes amorosa, alguma coisa assim, e tá triste. E às vezes deixar chorar. Sentir esse choro, sentir esse sofrimento. Eu acho que às vezes o esporte também pega isso, porque te cria assim, nem sempre foi o que você falou, nem sempre você vai ganhar. Para quem é atleta, para quem conviveu com esporte assim competitivo, a maioria das vezes você só perde. É muito pouco os momentos de vitória. Mas o que vale é um clichêzinho, o processo é o que vale. Sim. E aquele dia a dia você tá com aquela derrota ali na cabeça, mas você não pode ficar tirando o foco, perdendo. O seu objetivo é aquele lá na frente, você fala, então vamos ter que passar por isso. Deixa a tempestade rodar, que uma hora vai passar, né? E você evolui em cima daquilo, corrige os erros que aconteceu, no caso do esporte, percebe o que foi que deu de errado e evolui. Né? E você leva isso para a vida também como experiência, né? Sim. Eu tenho boas histórias, estava até contando ontem em outro podcast, né? Muito legais. Eu tive muita experiência com surf. Né? Então, fui surfista durante muitos anos. Tive a oportunidade de viajar o mundo para surfar. E então eu tinha muito medo do mar quando era... Né? Eu entrava, né? Com carioca, a gente entra e tal. Sim. Mas olhava para aquelas ondas grandes e aquilo me assustava. E depois de um tempo, estava lá dentro, né? E tem uma sintonia muito forte com o esporte de natureza, eu acho aquilo sensacional. Tinha muito medo de
de altura e virei paraquedista. Olha lá. Isso é muito interessante, né? Então, aquela coisa lá de se testar, de se provar no mundo, né? E depois com a luta foi ótima para mim. Ali eu tive uma grande passagem para o mundo masculino real, né? Que eu tinha quando eu estava lutando, eu ficava meio cansado. Você vê como é que é o esporte, né? Eu ficava meio cansado. Não, parou. Até que chegou um professor, ele só falou isso. Pode seguir batendo, que até o final, até acabar o round. E eu não tinha mais força para nada, tava realmente assim, muito cansado. E é dali que teve a superação. Ali eu falei, não, beleza, agora você tem que achar energia, você tem que ser forte, você não pode reclamar, não tem tua mãe aqui, não adianta chorar, você vai ter que dar um jeito. Ah, mas eu tô sangrando. Não tem problema, é isso aí, você vai continuar na batalha, sangrando, né, com o dedinho quebrado e é isso, tá? Então, aquilo ali mudou minha vida. Sim, falei, essa é a vida. Você vai estar quase desistindo, quase chorando. Não, peraí, mas eu já passei por coisas piores. Exatamente, eu falei isso um tempo. As experiências que você cria te dá subsídios para você. A luta, no meu caso, né, foi a luta, mas qualquer esporte vai te dar isso. Ele me fez buscar forças que eu jamais eu sabia que eu tinha. Nunca soube que eu tinha tanta força escondida. Uma coisa assim que era velada, completamente velada. Sim. E de certa forma, dentro do esporte, você tá num ambiente meio que controlado, né? Você vai buscar as forças e você tá num ambiente que é controlado. Na vida você não tá em ambiente controlado. Eu falo isso até por conta... Eu perdi meus pais cedo e eu perdi minha mãe num acidente. Olha só. A gente caiu dentro de um rio. Caramba. De carro. E eu fui buscar a superação dessa coisa do medo, porque eu fiquei com medo de água. Eu falei, tô com medo de água, o que eu vou fazer? Eu falei, não, vou fazer um curso de mergulho, porque eu não posso ficar eternamente com medo de água. E aí eu fui fazer um curso de mergulho exatamente pra trabalhar isso na minha cabeça. Eu falei, bom, agora eu tô num ambiente controlado, eu sei que eu não vou me afogar, tem um instrutor do meu lado que tá me acompanhando. Falei pra ele, falei, eu tenho medo por isso, isso e isso. Sim. Então eu acho que você consegue trabalhar algumas questões... Você pode ter de medo, de crença dentro do esporte, porque é um ambiente controlado, ou se preparar para numa outra hora que você precise, como na luta, por exemplo. Eu tô aqui, vou ficar até o final, eu preciso dessa força. Lá fora, uma hora você pode precisar dessa força e não vai estar num ambiente tão controlado assim. Exatamente. Então, eu acho que isso é bem importante com o esporte, com essa relação, né? Sim, um enfrentamento, né? Você toma atitude de querer. Né, de querer tomar atitude e falar, não, eu quero isso, eu vou fazer... A iniciativa. Exatamente. A iniciativa. Você vê que o atleta ele chega num ponto, numa hora. Eu quero. Entendeu? Porque aí você faz por onde para chegar onde você quer. O Platão, ele tinha uma frase que eu acho sensacional. Ele falava assim, é uma pena, uma lástima que um homem chegue na idade adulta sem conhecer as potências do seu próprio corpo. Eu achei aquilo fenomenal. E ele botava todo mundo, inclusive mulher, pra academia e luta. Acabou, não tem essa história não. Todo mundo, mulher e homem. É fantástico. Era todo mundo, você quer ser filósofo? Beleza, vamos lutar. Eu acho sensacional. Mas o filósofo, vou pensar, por que eu tenho que lutar? Porque você aprende aqui, você liga a corpo e mente, com o corpo. Né? Exatamente. Você liga, você faz essa ligação, né? E essa ligação, você vê. E na questão da personalidade, né? Do desenvolvimento da personalidade, você vai vendo que conforme você vai progredindo nessas camadas, vai acontecendo mais essa conexão, né? Você vê a partir da criança, ela tem a psique perdida ali de criança. Não, claro. E aí você vai dentro da personalidade desenvolvendo isso. Totalmente. É inclusive desenvolvedor de inteligência. Sim. E bastante, não é pouco não. É uma coisa bem... Hoje em dia acredita-se que os esportes e até outros pontos aqui, né? Tocar piano, jogar xadrez, tem umas coisas que amplificam a inteligência ainda mais do que outros. Aula normal, comum. Você está dentro de uma sala de aula, dentro de um quadrado, um cubículo fechado. Então, são outros... Claro, desenvolve outros tipos de inteligência, estratégia, vai depender do esporte. Sim. Claro, né? Mas realmente o esporte ele vai ter um impacto que a gente não está vendo diretamente como a gente acha que está acontecendo. É só um esporte, é só gastar energia. Não é não? Mexer o corpo. Só isso, não, exatamente. não é não. E auxilia na criação também. Totalmente. Não, e outras mil coisas. Né? Disciplina, por exemplo, a estratégia, a inteligência, a inteligência corporal, né? A propriocepção do corpo. A amizade, né? A ideia de hierarquia, de respeito. Principalmente de lutas. Nossa, principalmente nas lutas, né? Fazer amigos, né? Dependendo da luta, você faz grandes amigos. Você ganha profissão. Imagina, sei lá, peguei a faixa preta, virei atleta. Beleza, tem uma profissão.
Exato. Já alguém pode viajar, pode ir para outro lugar, que todo mundo você conhece reconhece. o mundo, você viaja, Essa você questão cria é- amizades eternas. Eu tenho amigos de 6, 7 anos de idade e Exato. até hoje. A gente nem precisa se ver todos os dias. Mas são pessoas que a gente comunica, sabe, aconteceu a amizade pro resto da vida. E do esporte, né? Vivenciando pelo esporte, conhecendo outros locais, você viaja, você cria autonomia, independência, Sim. né? De você ter... Sair da asa dos pais. Exatamente, sair da asa dos pais e você ter a responsabilidade do treinador, né? No caso, ter a hierarquia dele, você respeitar ele, E uma escutar. coisa que você falou no início que eu gostei, que agora eu tô lembrando, né? Que era sobre os vícios. Então, o esporte, como ele... Para você chegar a ser bom, ele vai precisar treinar um pouco de desconforto, realmente, né? Você vai ter que passar por alguma dor, algum sofrimento, uma fase mais difícil, é natural. E realmente, uma pessoa que tolera esse desconforto, ela também tolera o desconforto da vida e em algum momento também o vício não vai poder ter o mesmo impacto como uma pessoa normal, uma pessoa comum, pessoa destreinada. Porque ele tá, não, tudo bem, eu passo por esse desconforto, eu passo por essa dor aqui. Assim, ó, esse é meu cotidiano, certo? Eu, por exemplo, eu tive muitas fraturas, né? Eu era meio imprudente, eu sou todo de metal, né? Um negócio terrível. Mas, assim, isso é um diferencial. Eu sou médico. Então, poxa, o cara que é médico e sabe da dor é uma coisa mais interessante do médico que não sabe que é dor, né? Exatamente. Então, eu acho interessante também. É uma coisa que você se acostuma com o descontentamento, com o desprazer, com a frustração o tempo inteiro. Isso é necessário. Claro que é exatamente como você falou, é um ambiente mais controlado. Mas a frustração dói. Dói de qualquer jeito. Perdi. E aí no outro, perdi de novo. Aí na terceira, perdi. E daqui a 6 meses, tô perdendo. E eu vou continuar. Cara, que força que você vai ter. Descomunal. Seu filho vai ser um monstro. É isso. E quando aproveita a vitória, aproveita a cada momento, assim. Você dá valor àquilo. E sem a soberba, sem a arrogância, que você já perdeu. Você sabe como é que é estar do outro lado. E você sabe que a qualquer momento você pode perder de novo, né? Você Agora, pode ganhar, mas você pode perder de novo. Tem muito atleta que não se prepara para a derrota. A gente vê muito isso na luta, no UFC. O cara vem ganhando. Perdeu uma, acabou. Acontece Sai. isso O psicológico também. do cara acabou, quebrou. É uma frustração que ele não estava preparado. Exatamente. E pela minha experiência, que trabalhei também com treinamento na infância e na adolescência, às vezes acontece porque foi uma criança que sempre ganhou. Exato. Porque... Prodígio. Às vezes pela maturação, né? Principalmente na natação eu vivenciei muito isso. Principalmente meninas. Às vezes a menina, né, tem a menarca mais cedo, a menina desenvolve, visivelmente ela tem um corpo mais adulto em comparação com uma outra menina de 13 anos, alguma coisa, e ela vai, e você vê que vem muito fácil. Eu passei muito também por isso com colegas que super prodígios, assim, e vinha muito fácil. Ele nadava muito fácil. Para mim, eu tinha que me matar o tempo todo para chegar próximo ali, e você via que vinha muito fácil. Mas a primeira escorregada, aquela pessoa saía da frente e a gente continuava. Sim. E aí eu vi isso muitos anos, eu comecei a nadar com 8 anos, né, e eu via bastante disso, assim, de pessoas que vinha fácil demais e a primeira derrotinha, primeiro desconforto, a primeira coisa, saía e não prosseguia. É uma outra motivação, era uma motivação provavelmente egóica, né? Olha, eu tô aqui ganhando, tá bom. Aí, a partir do momento que eu não ganhei uma, então perdeu a graça. Mudou. Né? Já não é... E você transfere, às vezes, para uma vida adulta, assim, o cara, não tô passando medicina, não é fácil entrar em medicina. Aí o cara tá lá tentando, e depois desiste. Aí vai lá, sei lá, agora eu quero fazer administração, eu quero fazer direito, entendeu? E o esporte te fala, se você quer, vai atrás. Vai atrás. O colega meu lá, o apelido dele, o Fábio, o Feijão, ele sempre falou, a gente nadou junto, ele falou, eu quero fazer medicina, eu vou fazer na Unifesp, e ele só prestou isso e passou de primeira. E ficou, se formou médico, voltou a nadar agora, tá Legal. voltando a nadar, e assim, nesse foco, você vê que era uma pessoa aplicada com tudo. E foi um nadador, né, nada de se destaque que nem eu, assim, mas viver assim, o esporte, assim, né, mas... teve essa mente. Hoje é ortopedista. Mas é aquilo que a gente falou, né? Não precisa vivenciar necessariamente o esporte como carreira ou como atleta de elite. Sim, profissional. Ter a vivência no esporte já vai te trazer os benefícios. Sim.
Porque até chegar numa Olimpíada, até você chegar num patamar, você vê que não é só, né, é a dedicação, o esforço, né, a habilidade sem esforço não é nada. Mas quando você tem os dois juntos, aí você chega numa Olimpíada, você chega uma pessoa célebre, um monte de coisa. Verdade. Mas os que ficaram por trás lá criam um grande montoado de pessoas que são muito mais valorosas, vão criar família. Resilientes. Igual o sensei da aluna que veio aqui, a gente fez um episódio com ele. Ele é, como é que chama? Sexto Dan. E Kodansha, o nome? Kodansha do judô. E ele explicou um negócio que quando ele chega nesse patamar, ele não tem mais obrigação, ele tem uma outra obrigação civil até, de passar o judô pra frente. Ele é o cara que vai escolher um cara que provavelmente vai ser o discípulo dele. Sim. É o cara, e ele tem outras obrigações, né, da sociedade moral, em si, ética. Moral, ética. Então cria uma responsabilidade. E é uma vida inteira dedicada ao judô, dedicada ao esporte. Um líder. E ele vira um líder, liderando pelo exemplo. Sim, claro. Né? Não liderando por outros tipos, liderando pelo exemplo, que vai construir mais o cara. Então ela faz, né, é o sensei dela. Então vai ter essa experiência, essa liderança dele, ela vai seguir alguma coisa. Perfeito. Né? E vai passando. Se ela for na carreira do judô ou não, é outro caso. Não cabe aqui a gente a criar atletas de alto rendimento, mas sim pensar nisso, na formação, porque a gente vai passar, né? Ela vai ficar sozinha, vai ter a vida dela, vai ter as coisas dela, e só que esse ensinamento provavelmente fique para sempre, né? Que vai passando de geração por geração. Sim. E aí pensando nessa coisa, agora abordando um pouco mais a questão do vício que você trouxe, né? Falar que essa coisa do esporte afasta ou diminui a possibilidade da pessoa adquirir um vício, vamos dizer, negativo. O que faz a pessoa, teoricamente, se prender a algum vício ou criar um vício? Perfeito. Bom, se eu estiver pensando assim, em dependência química e tal, os estudos eles apontam que tem uma tendência genética, tem uma presença de um gene que se ativa, enfim. A gente olha isso e fala, isso aqui é um transtorno mental, uma doença, enfim. A pessoa que tem um mecanismo de recompensa e prazer, ele é muito mais ativado. Então, pra gente que normal, assim, que experimenta um pouco de prazer, aquele cara vai experimentar um prazer muito maior. Então, ele entra num estado de fissura para ficar buscando novamente aquela substância e tal. Mas quando a gente pensa em vício como defeito, basta você relaxar. Né? Se você relaxar, o que acontece? Você olha para o seu umbiguinho e aí você vai buscar tudo que pode vir a promover o seu ego, né, de alguma forma. Né? São os prazeres, eu vou passar por cima dos outros, eu não estou vendo o outro, eu não me importo muito com isso, eu vou dar vazão à minha ira. Né? A gente pensa nos pecados capitais, fica mais fácil da gente entender. Claro que tem outros, mas assim, enfim, no final das contas, ali divide bem, assim. Então, basta você relaxar. Olha, se você já vem com defeitos de fábrica, é bem como você vem com algumas virtudes de fábrica. Então, claro, você vai desenvolvendo melhor essas todas e você vai estabelecer um tabuleiro, uma guerra entre as virtudes e os vícios, seus defeitos. E assim você vai desenvolvendo, você vai fazendo seu desenvolvimento pessoal, sua personalidade, por aí vai. Então, se você não fizer nada, relaxou, os teus defeitos vão aparecer mais. Basicamente é isso. Não precisa fazer esforço para isso. Agora, claro, se eles derem mais prazer, mais vantagem no mundo, a tendência é que se você não tiver um freio moral, você vai seguir, você vai ser mais e mais um cara desvirtuoso, né? Não existe palavra, mas um cara defeituoso, um cara problemático, um cara com transtorno de personalidade, sei lá, um narcisista. Você vai começar a manipular pessoas, você vai ser um cara mais egoísta, você vai ser um cara cheio de ira, um cara cheio de luxúria, fazendo uso desenfreado dos seus recursos, um filho pródigo, coisas do gênero, né? Você vai começar, então, a entrar em processo de decadência. Ou seja, tem na física você vai ter a lei da gravidade, basicamente para a personalidade é igual. Relaxa que você vai cair, você vai ter decadência, você vai se tornar uma pessoa pior. Então, para você não ser, você precisa de esforço. Você vai precisar de desenvolvimento, vai precisar se lapidar, não tem outro jeito, né? Demora. Então, tem até uma frase, esqueci de quem falou isso, mas acho que é o Daryl, eu não lembro agora. Mas o ser humano, ele é tanto o mármore quanto o esculpidor, né? Quanto o artista, né? Então, você que vai lá ativamente dando marteladas para você se esculpir. É assim com o esporte, é assim com a vida. Sim. Dói. E é você que está fazendo.
para se tornar uma pessoa melhor, mais desenvolvida, né? Mas, enfim. Menos viciada, vamos dizer. Também. Ou menos viciosa, não sei qual dos dois termos encaixaria melhor. E tocando um pouco no assunto de vício agora em relação à dependência tecnológica, que a gente vê muito hoje em dia. A tecnologia tá aí facilitando muita coisa, ajudando em muita coisa. A gente estava conversando em outros episódios que hoje em dia a gente tem acesso a muito mais informação. A gente tem muito mais recurso para conseguir as coisas, isso tanto adultos quanto crianças. Mas existe esse contra do excesso. Sim. Como tudo em excesso não é legal. E eu fiz uma pesquisa aqui e encontrei que em 2021 haviam 12 milhões de dependentes tecnológicos no Brasil, 468 milhões no mundo, sendo que o Brasil era o segundo lugar no ranking dos países que passam mais tempo online. Sim. E eu vejo com aluna mesmo que, por exemplo, o esporte tira disso. Sim. É uma forma. Sim, Porque claro. você põe a pessoa ali pra ficar fora da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a gente estimula geral. O mundo te estimula a estar em tecnologia. Como Sim. o podcast, por exemplo, que traz informação, mas Hoje é a gente tecnologia. tá dada outras opiniões também, né? O que eu acho, primeiro, um podcast é uma coisa que você pode deixar ali rolando e você vai ter uma vida real. Eu faço coisas enquanto tô ouvindo. Tá ouvindo, nada me eu impede. também faço. Nada me impede de fazer duas coisas. Assim, nem que sempre é o ideal. Mas o que acontece, né? Olha só. Ser humano ou qualquer outro animal são máquinas e a gente vem com uma programação para salvar energia. Então, a tendência é sempre economia de energia. Então, bom, tendo isso em vista, você vai estar sempre pensando em acumular energia. Então, por isso que, por exemplo, o sorvete vai ser um alimento muito atrativo, porque é gordura e açúcar, né? Não tem nada mais calórico que aquilo. Então, o ser humano se atrai por isso. Doce, carboidratos, né? Para acumular energia, bem como tudo que faça, tudo que evite esforço e gasto de energia. Então, a tendência é essa. Então, quando você bota assim lugares abastados, assim, que tem, né, dinheiro, abundância, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, a obesidade só aumenta. Só aumenta. Uma coisa que o Brasil agora chegando nesse ponto também. Hoje no mundo tem mais obesos do que pessoas passando fome. Eu acho que isso é um dado extremamente relevante. Extremamente. Tem mais obesos do que pessoas passando fome. Isso é interessante. É um debate algo aqui. A se pensar. É algo a se pensar, né? Exatamente. Bom, muito bem. Então, de fato, a pessoa vai estar, então, o corpo ele vai dizer para essa pessoa que sempre que ela tiver suprindo uma necessidade do corpo, aquilo vai elevar um prazer. Então, é o caso do sono, dá prazer, alimentação e os descansos, evitar o próprio sexo, porque vai trazer também a procriação, o segmento da vida. Então, tudo isso que para manutenção da sobrevivência do corpo vai trazer prazer. E o oposto vai trazer dor, sofrimento, que é os treinos, a movimentação, os estudos, tudo isso que, olha, para o crescimento, para subir na montanha, para o desenvolvimento, isso envolve um gasto, isso envolve sacrifícios, isso envolve esforço, e o corpo tende a não querer, ele se abnega. Aí que vem algo lá em cima, né, que é a inteligência e a vontade, duas faculdades da alma, que falam assim, ok, cansa, dói, é ruim, porém... Vale a pena. Tem algo muito maior lá na frente. Tem algo que vai valer muito mais do que qualquer tesouro na Terra. E que você tem que seguir. E as pessoas sabem disso. Elas sabem disso. Algo dentro de nós fala assim, é verdade. Eu tenho uma necessidade de desenvolvimento. Eu tenho uma necessidade de crescer na vida. Eu tenho uma necessidade de ser um pouco melhor. Ninguém sabe explicar muito bem isso, mas é isso. Existe essa necessidade. É uma força. Né? Então, se primeiro, através da inteligência, você descobre o que é um bem, e depois que você realmente sabe o que é um bem, pela vontade você vai atrás desse bem. Bom, quando você entende o que é um bem e você vai atrás do bem, você vai deixando vícios para trás. Vai deixando esses vícios para trás. Então, realmente, o esporte ele vai fazer isso, porque primeiro ele já é esse movimento, ele já traz um desenvolvimento pessoal, tanto corporal quanto todos esses que a gente falou, do campo de vista da psique, da ternura, das virtudes, né? Honradez, dignidade, por aí vai. E também, olha, é onde você está aplicando energia, tanto física, ou seja, o tempo lá, minha atividade, quanto energia psíquica.
Você é onde você gasta mais tempo pensando. Para pensar um pouquinho. O cara que só pensa em dinheiro, eu tô o tempo inteiro. Não, eu vou trabalhar, mas pensando aqui no número e tal. A mente desse cara está servindo ao dinheiro. Sim. O cara que só pensa em sexo, a mente dele está escrava desse vício, por aí vai. Então, é onde gasta energia psíquica. Uma pessoa, por exemplo, um cara muito ansioso, ele tá com medo do futuro, provavelmente. Tem muito medo do que lá. Exatamente. De forma pessimista. Sim. Então a energia psíquica tá. Aí você quer que esse cara não tenha desatenção? Óbvio que vai ter desatenção. A energia psíquica dele derramou toda. Então ele vai entrar em um sistema de vigilância, porque ele acha que está em perigo, e por aí vai. Então, quando você pega no esporte, a energia psíquica está lá naquela movimentação. Esse cara está, de alguma forma, buscando o desenvolvimento deles, todas essas formas, esses escopos que nós falamos até agora, desde o físico até o espiritual. Sim. Bom, para encaminhar para o final, né? Já passou quase 1 hora. Já? Quase. Nossa. Meu Deus, e eu fiquei quieto. Eu falo pra caramba. 15 minutos. Parecia 15 minutos. Parecia só 15. Essa questão da responsabilidade que eu falei no início, que eu vejo que as pessoas não querem ter responsabilidade. Eu vejo muito também as pessoas transferindo responsabilidade. Delegando a culpa pro outro. Delegando a culpa pro outro ou para alguma outra coisa. É isso. E muitas vezes até pro próprio vício. Ai, porque eu não consigo fazer não sei o quê. fazer tal coisa. Também falar um pouco sobre essa questão uma dica, um recado, uma mensagem sobre essa questão das pessoas delegarem, de não quererem puxar a responsabilidade, porque assim, você não se livra de vício, você não começa um esporte, você não faz nada disso, enquanto você estiver delegando a responsabilidade. Sem sair da zona de conforto. Né? Eu acho que parte disso, nós, psiquiatras e psicoterapeutas, temos um certo grau de culpa nisso. O que acontece? Quando você pega lá o Freud, né, ele vem com a teoria da psicanálise falando o seguinte, olha, parte aí do que você está sofrendo, essas neuroses e tal, começa através de traumas infantis. E aí você passou a ter uma era que se protege dos traumas. Então, quando você percebe isso ao longo de muitas décadas, os pais olham e falam assim, eu não quero que meu filho tenha trauma nenhum. Hoje em dia você vê muito isso. Eu enxergo, comum. Por exemplo, isso muito em pais, até Instagram, pessoas que falam sobre criação de filhos. Porque você não pode falar não pro seu filho. Porque você não pode vai gerar fazer tal trauma. Coisa. Mas você não pode falar alto com o seu filho, porque vai gerar... Tudo bem, eu não preciso espantar a criança. Mas... Exato. Então, o que aconteceu? Pendulou. Foi pro outro polo. Um polo em que até ordenar aquela pessoa, dar um limite. É feio. É feio, é ruim, vai trazer trauma, essa pessoa vai ter problema psicológico. E não é verdade. Você acabou de criar um outro tipo de monstro, é só isso que você fez. Sim. Antes era um monstrinho, era um monstro muito traumatizado, agora é um monstro muito mimado. Entendeu? Então você tem que achar um meio termo. São 2 pilares da educação, basicamente. Né? Você tem que dar amor, né? Afeto e limite. E parte desse limite é justamente um precursor orientador para aquela criança. Olha, isso aqui é um norte. Isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui você tem potência, isso aqui não deve, isso aqui é regra, isso aqui você tem que fazer. E aí você passa a atribuir responsabilidade de acordo com a idade e a maturidade daquela criança. Sei lá, com 8 anos de idade você tem que estar lavando louça, por exemplo. Por quê? Porque é a vida. Sim. Porque é a vida. Porque tem que. É uma coisa você que sujou lá. Exatamente. Você tem que saber cozinhar, sei lá, 10, porque é sobrevivência. A gente não está mimetizando para a vida real. Então, isso é trazer responsabilidade. Antigamente tinha rito de passagem, principalmente para os homens. Então, a partir daquele momento, daquele rito, 12, 13 anos, aquele menino virava homem e a partir daquele momento ele é responsável pela sociedade. Você dava novamente a questão que a gente fala de dar responsabilidade. Exatamente. E tinha o status, né? E ele queria isso. Exato. E aí o que é a responsabilidade? Olha, basicamente é você ter previsibilidade dentro da tua sociedade. As pessoas olham para você e falam, eu posso contar com o Luiz porque esse é um cara previsível que eu posso confiar. Imagina se ele tá lá me treinando, aí daqui a pouco ele, não, agora eu vou abrir um sex shop, né? Mudei. Vou abrir uma boate. Fala, peraí, mas pô, tu tá no meu treinador e amanhã, como é que é isso? Semana que vem você não vai me treinar? Você devia ter uma previsibilidade para eu poder confiar em você. Sim. Eu preciso esperar, contar contigo na sociedade. Então isso é responsabilidade, né? Onde você vai confiar. Isso é maturidade também. É maturidade. Isso aumenta o valor, meu Deus. Quando fala assim, vamos cada um carregar a sua própria cruz,
Basicamente é isso. Você vai ver qual é a tua tarefa nesse mundo, o que você pode carregar, às vezes é uma cruz pequena, às vezes é uma cruz grande, né? Mas é isso que vai te dar o sentido na vida. Se você não tiver isso, se você não puder carregar a tua própria cruz, não tiver responsabilidade, você vai experimentar um vazio, um sofrimento existencial terríveis, terríveis. A base de tudo, então, pelo que eu tô entendendo do nosso conversa aqui, tá na questão do egoísmo, né? O egoísmo está sempre presente em quase todos os vícios, né? Porque você não quer ajudar a cuidar da sociedade, que a sociedade se vire, e eu vou cuidar de mim mesmo e é só isso. Só que você esquece que ninguém faz uma sociedade sozinho. Exatamente. Não existe sociedade sozinho. Ninguém chega em lugar nenhum absolutamente sozinho. Não vai. Todo mundo precisa de ajuda para alguma coisa e não é desmérito nem nada, às vezes, e assim que evolui as coisas, né? Exatamente. Eu acho que o egoísmo tá bem no centro disso, como um dos vícios principais, sei lá. Sim, o egoísmo ele vai se apresentar em absolutamente ele todos pode ser eles. Um vício, então. Ele é um vício. Ele é um vício, ele é um defeito, sim, que você tem que ter algum grau, né? Porque você tem um corpo, você tem matéria, você tem todo o aspecto mental, emocional, físico que precisa de manutenção. Então, você precisa do alimento, você precisa manter algum grau de defesa do mundo, algum grau. Só que chega num momento em que você vai ter que olhar para frente, vai ter que ver uma sociedade. E aí, esse pensamento passa a ser uma coisa mais altruísta, que sabendo que você serve o outro, você também tem ganhos. Sim. Ou seja, o altruísmo puro, filosoficamente, ele não tem como existir, porque você está sempre ganhando, e que bom que você está ganhando. Sim. Só que isso faz com que você tenha um desenvolvimento coletivo muito maior. Uma via de duas mãos. Exato. E quando você tem uma expressão muito grande do egoísmo, a destruição não é só sua, é também da sua sociedade. A gente vê isso frequentemente em várias civilizações. Várias e várias e várias. Rupturas de impérios, sociedades tribais. O cara fica um pouco mais desenvolto, ele já começa a pensar nele. Começa um brigar com o outro. Isso veio muito isso. Isso é um princípio civilizatório antropológico que a gente vê a qualquer momento. O egoísmo destrói civilizações inteiras. Bom, e quanto para finalizar, né? Essa questão do egoísmo, especificamente, já que a gente tá falando que o egoísmo tá principalmente no centro de tudo, o esporte e nós como pais, nós como sociedade em si, como que a gente pode ajudar? Não salvar ninguém, porque ninguém salva ninguém que não queira ser salvo. Eu mesma falei outro dia que a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Inclusive qualquer coisa, e principalmente no esporte. Como o esporte pode atuar nesse ponto de ajudar com a questão do egoísmo? Como os pais precisam trabalhar em alguma coisa para, sei lá. Olha, eu sempre digo, o melhor jeito de você formar outro ser humano é você sendo bem formado. Tá? Só uma alma forma outra alma. Não tem como escapar disso. Então, busque o seu próprio desenvolvimento, se tornar o máximo de virtuoso possível que você possa ser e exemplificar dentro da sua própria casa, né? Antes de você mandar, você tem que ser. Liderar pelo exemplo. Falar e verbalizar, você precisa ser. Exatamente. Você funciona majoritariamente como um exemplo. E claro que você vai poder indicar caminhos que você não fez, não cursou. Por exemplo, o esporte de acordo com os gostos e a potência daquela criança, as limitações e tal, não dá para forçar muita coisa. E vendo também qual é o motivo daquela criança, se ela tá, eu não quero tal esporte por causa de medo. Não, então vai lá, insiste mais um pouquinho. Ou só por birra, porque quer ficar mudando. Exato. Tá um esforço demais. Não, calma, insiste um pouquinho. Às vezes se tem algum prazer ali, de fato, tem que ter esse caminho, não precisa ser só ralação, só dor. Pelo amor de Deus, tem que ter um pouquinho de prazer. É divertido. Exatamente. Mas aí você vai formando através das virtudes, na observância do comportamento daquela criança, que vai manifestar os vícios, eles vão aparecer. Se aquela criança for muito egoísta, for muito sovina, se ela não quer passar bola, se ela quer se arriscar demais, ela é imprudente, se ela é muito nervosa, os vícios vão aparecer nos esportes. Não tem como. Ali mimetiza muito a vida real e eclode as emoções mais sombrias e profundas, as sombras daquela criança eclodem no esporte. Então você vai ver e você vai poder orientar melhor. Bom, é isso, né? É isso. Por hoje é isso. Passou 5 minutos. 5 minutos de podcast. Bruno, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esperamos que possamos tê-lo novamente aqui conosco em outros episódios. Se o pessoal pedir outros assuntos. O pessoal deixa o assunto aí, comenta alguma coisa. Exato. E sigam o
Dr. Bruno Lamoglia. Tá como Bruno Bruno Lamoglia. Lamoglia, eu que agradeço, viu, o convite. A gente vai Prazer deixar estar com anotado vocês. aqui. Foi muito legal o papo, muito legal Que mesmo. bom. Muito obrigada mesmo, de coração. E algo a falar? Não, por enquanto não. Hoje eu não falei quase nada. É verdade, falou pouquinho. Né? Fiquei só eu escutando para aprender. É importante. Exato. E pessoal, não esqueçam que a diferença entre ganhar ou perder está neste 1 quilo. Basta 1 quilo só para melhorar. Maravilha. Passo por vez.